Bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvia, Alexandrina. Bom dia. Bom dia, Alê. Bom dia, Cida. Bom Ana dia, Lúcia, queridos bom irmãos, dia. queridas irmãs. Chegado o nosso momento agora, vamos dar início ao nosso estudo. Com muita alegria, estamos reunidos mais uma vez nessa manhã belíssima de 16 de maio de 2021. Saudamos a todos, desejando um excelente estudo para todos nós. Que a espiritualidade continue nos envolvendo, nos inspirando e nos intuindo o bom entendimento, né, do objeto de estudo desta manhã. Evaldo, muito bom dia, querido irmão, gratidão pela escolha da mensagem. Quando você puder iniciar a leitura, ficaremos contentes e agradecidos. Vou compartilhar aqui na tela para vocês acompanharem. Oi, não. Caiu aqui. Onde é que você Posso vai? iniciar? Pode, Evaldo, por favor. Alô? Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade. Vamos ler a mensagem de número 60 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulada Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate, de redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Graças a Deus.
Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, novamente, pela leitura da mensagem. Gratidão. Belíssima mensagem, belíssima escolha. Mônica, por favor, poderia Obrigado, irmão. realizar a nossa prece inicial? Posso sim. Vamos, então, convidando a todo mundo a fechar os olhos. Ainda necessitamos desse processo para uma conexão maior. Sintam-se agora recebendo o abraço daquele amigo espiritual que te acompanha bem antes de sua chegada. Sinta-se abraçado, recebendo essas vibrações amigas de quem nos quer tanto bem. Esse abraço vem também de Deus, Pai misericordioso, que nos envolve diariamente, sabe de todas as nossas necessidades, acompanha o nosso progresso. Então, vamos ser gratos por essa oportunidade na escola da vida. Vamos agradecer pelo Evangelho que nos dá o direcionamento, por esse irmão querido que é o Cristo amado, que também é o governador desse nosso planeta. Não existe nada fora do lugar. Estamos recebendo tudo aquilo que é importante para a evolução do planeta e a nossa própria evolução. E assim, Mestre amado, agradecidos por mais esse encontro, por cada lar que aqui representado, nesse momento, emana vibrações de energia para contribuir com os amigos espirituais que estão aqui tecendo todo momento em que vivemos. Apenas pedimos pelos amigos que não puderam estar aqui conosco, que tu possas, então, envolver cada um deles e, principalmente, a todos aqueles que ainda não o conhecem. E assim, com essa alegria no coração, começamos mais um dia com esse Evangelho, com esse estudo. Que tu possa nos incluir, nos envolver no seu manto sagrado e de paz. Muito obrigada, fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Gratidão, Mônica. Saudamos aos nossos irmãos recém-chegados à sala, com um excelente dia. O planejado para hoje seria a nossa irmã Edmeia ler o item 10 do capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, mas ela teve um probleminha de internet, até chegou a entrar na sala mais cedo, mas saiu para tentar reconectar e não conseguiu mais. Entrei em contato com ela aqui, ela disse que está sem internet. Então, a nossa querida Lúcia nos fará a gentileza de ler este item. Lúcia, muito bom dia, obrigado aí por nos socorrer. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia a todos. Então, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeios seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros,
e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser, cegos, pois são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contradito pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é sempre pelo bom senso das massas, está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco em simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a estes ou aqueles, por exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado e há obsessão manifesta, quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão, indubitavelmente, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade
dos nossos melhores espíritos farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Muito obrigado, Lúcia, pela leitura excelente do nosso item, a ser estudado hoje, a ser refletido hoje. Gratidão mesmo. Beto, meu amigo, estamos tudo em ordem? Estamos caminhando? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Podemos passar para a nossa companheira Cida ou tem alguma coisa aí para comentar? Não, vamos ouvir a Cida. Então tá bom. Cida, muito bom dia. Gratidão aí pela sua disponibilidade e certamente você nos trará aí uma reflexão muito bacana do que você entendeu aí do item de hoje. Bem, bom dia a todos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar contribuindo de alguma forma. Então, vamos lá. Bem, Erasto vem nessa mensagem colocar que os falsos profetas não estão entre os encarnados, que eles vivem e são muito mais numerosos na erraticidade, onde se organizam em grupos para impedir a melhoria da humanidade. Então, a doutrina espírita amplia mais os nossos horizontes, né, quando nos convida a refletir sobre os falsos profetas nos dois planos da nossa vida. Erraticidade é o nome que foi dado por Kardec, né, ao plano espiritual, onde vivem os espíritos em processo evolutivo, nos intervalos entre as reencarnações. Então, o Espiritismo ele vem revelar outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. Os falsos profetas da erraticidade são espíritos que são contrários ao progresso espiritual, pois têm medo de perder o seu poder de domínio sobre os mais fracos. Eles disfarçam-se fingindo amor e bondade, usando nomes respeitados na Terra, né, para melhor divulgar as suas teorias através dos médios que acabam servindo. Esses espíritos contam com o auxílio do orgulho, do egoísmo, da vaidade dos homens, que semeiam a discórdia entre os grupos bem-intencionados, mas ainda frágeis na manutenção dos seus propósitos nobres, quando se estivessem no conhecimento doutrinário e na prática do bem, perceberiam a ação desses perturbadores desencarnados, que contrariam no que pregam, né, os ensinos do Mestre Jesus e do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que se funda na crença da existência de espíritos e nas suas manifestações. Há espíritos de todos os tipos, como estudamos, né, no Livro dos Espíritos, as várias categorias. Para que eles se comuniquem com os seres humanos, há a necessidade dos médios, os seus intermediários. Na comunicação dos espíritos, há a influência do médium, que pode distorcer o conteúdo dessa mensagem. Por isso, cuidado de Allan Kardec quando dizia que é melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma só como erro. O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 622, esclarece que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. O Espiritismo revela uma categoria muito perigosa, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que na erraticidade tomam nomes venerados para facilitarem a aceitação de suas ideias. O Espiritismo faculta meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, sempre morais, nunca materiais. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Considerando que todos os espíritos superiores que eles admitem ser,
além de bons, são também eminentemente racionais, como colocado no texto. Deve-se passar tudo o que todos os espíritos dizem pelo crivo da razão e do bom senso, como fez Allan Kardec, tanto as ideias que contradizem o bem, quanto os que contradizem os conhecimentos científicos. E, assim fazendo, os encarnados não se deixarão iludir. Ele cita também como meio de avaliar dois princípios que se contradizem, qual deles é o mais aceito, ganha mais adeptos, porque Deus quer que a verdade surja para todos, apareça em diferentes lugares, para que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas, característica de mundos inferiores. Kardec colocou esse caráter da universalidade dos ensinos como base para a aceitação de um fato ou uma ideia na doutrina espírita. A revelação dos princípios doutrinários veio através de muitos médiuns, de muitos lugares diferentes e de muitos espíritos também diferentes. Um outro ponto que é colocado é que há espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, o que isola o grupo dos demais. Ora, aprende-se um com os outros. O isolamento estimula o orgulho de superioridade, produz acomodação no progresso alcançado e leva à submissão a um espírito ávido por poder, por dominar. Erasto esclarece que um médium pode ser vacinado e um grupo enganado. Não existindo médium perfeito, qualquer um pode ser obsediado, se não estiver sempre vigilante e ligado aos espíritos superiores, através do esforço de desenvolver seus bons sentimentos, seus pensamentos elevados e desenvolver ações do bem, né, ele pode sofrer isso aí. Eu já vi até uma colocação de Divaldo, um relato dele, em que ele passa por essa experiência, né, de ser atacados por espíritos realmente que vêm obsediar, e que muitas vezes ele precisa de ajuda realmente para sair dessa condição. E olha que é um espírito bastante elevado, um espírita, né, um médium bastante elevado em sua experiência, né, e mesmo assim ele sofre esses ataques. Imagine aqueles que ainda muitas vezes não consegue lidar ainda bem com a sua mediunidade e precisa realmente saber, né, adquirir conhecimento para poder administrar isso com ele mesmo. No Evangelho de João, temos meus bem-amados, não creias em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 1, 4:1. Os falsos profetas desencarnados utilizam-se de médios pouco esclarecidos e invigilantes, semeiam a desunião, apresentam sistemas ou princípios contraditórios e banais e espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impele a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Kardec, em A Gênese, página 22, coloca que a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por consequência não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, a força do Espiritismo, ela reside na maneira universal com que os espíritos passam seus ensinamentos, sendo também essa a causa de sua rápida propagação. Cada espírito possui um nível de conhecimento e, por isso, está longe de possuir individualmente toda a verdade. Não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e intelectual. E a maioria dos espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, pelo contrário, às vezes sabem até menos. O primeiro exame a que deve ser submetido tudo que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão.
Assim, toda teoria que contraria o bom senso, a lógica e os conhecimentos já adquiridos devem ser rejeitada, por mais respeitável que seja o autor da mensagem. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médios, estranhos aos outros e em diversos lugares, como colocado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como os enviados de Deus. Nós estamos passando por um momento, né, na humanidade, onde é um momento muito diferente para nós, porque nunca tínhamos vivido essa experiência, né? E a gente vê como está vindo de todos os lados, em todas as linhas realmente religiosas, manifestações, né, proféticas, e colocando realmente, às vezes, muita insegurança, inclusive a humanidade, com revelações catastróficas, apocalípticas. E, inclusive, vi agora, semana passada, um que fala sobre uma manifestação que recebeu orientando aos seus seguidores para não tomar a vacina, né? Então, qual que será a consequência disso? Então, é uma questão realmente bastante perigosa. Precisamos estar vigilantes para não se envolver em vaidade e orgulho. Aos médios, o perigo é ainda maior, caso se sintam seres privilegiados pelo simples fato de possuírem dons especiais concedidos pelas misericórdias de Deus. Então, como já foi colocado, Deus não confia a verdade a um círculo pequeno, para surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado da treva. É importante afastar sem condescendência todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se aos homens fracos e incrédulos, dando-lhes exagerados louvores, a fim de fascinar e de tê-los dominados. Desconfiai das comunicações que trazem caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Como colocado no texto, como uma verdade tem que ser revelada aos homens, é comunicado instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Todo médio ou grupo que se considere privilégio receber comunicações que obtém e submete-se a práticas de superstição, sem dúvida, é uma presa de obsessão. Então, para finalizar, é importante se manter em guarda para não cair em tentação dos falsos profetas. Orai e vigiai. Nada que seja puro pode vir de fonte má. É assim que devemos julgar, são as obras que devemos examinar. Desconfie dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Assim, hoje mais do que em outros tempos, devemos estar atentos para não sermos enganados por falsos cristos e profetas que procuram desviar do caminho da verdade e da vida preconizado pelo Mestre Jesus. Houve e continuará havendo falsos cristos e profetas, encarnados e desencarnados, porquanto há enganadores e enganados. Há que se estar em alerta. É preciso saber identificar os falsos cristos e profetas com os meios que o Mestre Jesus nos mostrou. A melhor prevenção é seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Árvore boa somente dá bons frutos. Não há como árvores más dar bons frutos. Por tudo isso, mantenham-se entre os eleitos, praticando o bem e o amor ao próximo, pela ação da caridade e da fraternidade universal, na construção, né, da nossa futura morada. Então, era isso que eu tinha para trazer nesse momento para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Cida, aí as suas reflexões, né? O teu entendimento à luz do que a gente se propõe a estudar hoje, muito bom mesmo. Fiz algumas anotações aqui para depois refletir um pouquinho.
confesso que gostei muito quando você toca ali nessa parte do tema, né, que Kardec nos sugere, né, analisemos, né, os sistemas pelo crivo da razão. E isso aí me remete, né, ao que diz o apóstolo Paulo, né, quando ele diz lá, né, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom, ou seja, né, que a gente deve examinar tudo, né, e reter o que realmente é bom. Você também falou de categoria dos espíritos, né, que a gente está aprendendo lá no estudo do Livro dos Espíritos. É uma parte que eu gosto muito, Cida, de estudar isso, as categorias dos espíritos, né, porque aí a gente tem o conhecimento, né, que não é porque há uma revelação, né, mediúnica, né, uma revelação do plano espiritual, né, uma comunicação, melhor dizendo, da parte espiritual, que aquilo ali é uma verdade absoluta, que é necessário a gente analisar, né, todos o que semeia, né, tudo que permeia essa mensagem e reter ali o que é bom. Particularmente assim, por exemplo, um exemplo que eu dou, né, de uma experiência que eu vivo no meu trabalho, a gente tem um jargão que diz assim: o erro dos nossos amigos, eles são, né, são exemplos para nós. Então a gente fica observando muito o erro dos nossos companheiros para que a gente não cometa, né, os mesmos deslizes. E trazendo aqui, fazendo essa analogia, né, com o que a gente está aprendendo hoje, que a gente está estudando hoje, é realmente isso, que diante até de manifestações, de revelações, né, que a gente considera absurdas, né, tamanha a quantidade de coisas que vai, né, fora do nosso senso comum, daquilo ali também a gente aprende tudo que a gente não deve seguir, né? Então, eu acho também isso muito interessante, que a gente, a partir, né, desse análise, dessa observação, a gente tem essa preocupação com o que nos é trazido, com o que é revelado pela espiritualidade, sabendo que nem todos os que se revelam são espíritos, né, que exijam a nossa confiança, e sempre essa desconfiança no bom sentido, para que a gente não possa, né, tá enveredando por caminhos desagradáveis com informações falsas. Esse é o meu entendimento. Abre o microfone aí, se alguém quiser falar. Acho que o Lima já quer falar, está aberto aqui o microfone. É isso, Lima? Já, assim, gostaria de fazer um singelo comentário, Por favor. inclusive comentando também o que a nossa irmã ela trouxe para nós logo de futuro. Nós observamos que dentro desse texto, nem Jesus livrou-se de tremendo percalço, ou seja, das mentiras e das falsidades, quando, por ocasião no deserto, ele foi fazer as suas preces, suas orações, que ele entrava em comunhão com Deus nessas condições. Então, apresenta-se um espírito equivocado e faz uma proposta para o Cristo e diz: se de joelho me adorares, eu te darei todas as riquezas do mundo. Aí Jesus vira-se para ele e diz: sai de mim, adorar só a Deus. Certamente que isso era uma mentira gritante, que nem sequer ele sabia que adorar só a Deus. E se fosse passar pelo crivo, ele cairia na primeira peneira. E nós observamos também que quando João ele foi trazer a revelação, ou seja, o chamado Apocalipse, e diante do arcanjo Gabriel, ele viu aquela beleza, ele ajoelhou-se. E o anjo disse: que fazeis? Sou tanto quanto ti. Levanta-te e adorar só a Deus. E nós observamos, a nossa companheira, ela trouxe um toque que eu vou aproveitar e falar o seguinte: Kardec nos coloca, em certa oportunidade, em que, se a ciência, em todo o seu postulado, trouxer qualquer postulado que venha de encontro à ciência, se a ciência vier trazer seus postulados de encontro à doutrina,
que a doutrina abandone seus postulados e siga o postulado da ciência. Isso aí nós vemos na atual conjuntura. Não vou entrar em detalhes. Porque tantos nossos irmãos aí dizem, faça isso, faça aquilo. Poxa, mas sem uma comprovação científica médica. Aí nós vemos onde é que eles se encontram. Não vou entrar em detalhes quando aconteceu o ano de 1095, quando Deus resolveu liberar todos esses espíritos malignos, sanguinários, para uma grande oportunidade. Isso no ano de 1095, com o Papa Urbano II, e até hoje eles estão aí enganando, querendo ser o passaporte da verdade. Mas é preciso, quando houver alguma dessas mensagens, que passemos pelo crivo da razão, para ver se realmente existem fundamentos nisso. Alguns irmãos que estão no plano encarnado, eles têm a primazia de comandar, de mandar. E quando, mesmo nessas condições, usando de baixos artifícios, eles dominam esse ou aquele grupo. E quando passam para o plano espiritual, ele continua com o mesmo propósito. E é imperioso que nós estejamos de atalaia quanto a esses irmãos. E digo o seguinte, eles estão em toda parte, inclusive dentro da doutrina espírita, lançando a cisânia, lançando a separação, lançando o orgulho, querendo esse ou aquele. Eu já vi isso. Olha, eu quero falar com... Quem é que trabalha com o doutor fulano de tal? Aí eu só quero falar com aquele. Quer dizer, se apresentando na condição de trazer uma pessoa exclusiva. Nessas condições, ele vai tornar aquela pessoa exclusiva se ela aceitar. É necessário que nós não aceitemos esse ou aquela indicação de vaidade. Estejamos, portanto, de atalaia a isso, porque eles estão em todas as fileiras, estão até no Planalto Central, como também no Planalto mais baixo, tá? E estão em toda a comunidade, esses nossos irmãos equivocados. Mas é necessário que passemos todas essas informações pelo crivo da razão. Muitos já chegaram, senhor Lima, o senhor faz uma prece, senhor Lima, o senhor tem um passe, senhor Lima, o fulano, você faz isso. Não te deixe enganar, não vai nessas águas que você vai cair num precipício difícil de sair. Eu vou ficar por aqui, porque tem gente querendo colocar. Obrigado, irmão Lima, aí, pelas suas reflexões também. Roberto, quer falar, meu irmão? Desculpa, eu estava lembrando as palavras da Cecília, né? Dos falsos profetas que nós podemos ser, né? Então, a irmã Cida, né, lembrou aí, né, do fato aí da gente propagar, às vezes, né, essas pessoas que inventam que vacina não é bom para a humanidade, né? Então, na verdade, para a gente ter esse cuidado aí, esse exame da razão, né? Refletir exatamente sobre as coisas que nós fazemos, né? Porque muitas das vezes a gente pode estar sendo influenciado por outros espíritos, né? Porque você veja, a gente está passando agora no momento na Terra de exatamente mudança, né? Dos paradigmas, né? Tendo um início aí do processo de regeneração que já iniciou talvez há mais tempo, mas que agora está chegando assim no ponto auge, né? Onde a gente deve ter
como é que se diz assim, uma reflexão sobre as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós propagamos, né? As coisas que nós apoiamos e o que isso está causando na humanidade, na população até do nosso Brasil, né? Então, acho que é muito importante refletirmos sobre isso aí. Ok? Obrigado, Roberto. Valeu mesmo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa do estudo, do item, os falsos profetas da erraticidade? Mais alguém gostaria de falar algo? Beto, meu amigo querido, palavra contigo. Tem certeza? Eu, diante aí do que já foi exposto, né? A gente só tem que fazer concordâncias, né? Foi muito bem exposto aí pela Cida, né? Complementado pelo Lima. Uma observação aí do nosso Zé Roberto e do próprio Sandro, né? A gente vê a inteligência, né, e a responsabilidade de Kardec ao perceber, né, a Cida chegou a colocar isso, ao perceber, porque essa questão dessa realidade, né, dos espíritos na erraticidade era uma questão totalmente desconhecida, né, para os estudiosos nessa área espiritual e religiosa. Como é que funcionava? Como é que é o plano espiritual, né? Como é que em que situação se encontram esses espíritos que estão, né, fora do mundo físico? E isso realmente levava sempre até muitos governos, né, a se guiarem por essas criaturas, por essas almas, ainda sem qualquer compromisso, sem qualquer responsabilidade, e nós vemos na própria história, né, a gente vê isso, sem qualquer compromisso com o processo evolutivo da humanidade, que é a grande responsabilidade que esses espíritos instrutores, chamados de profetas, né, têm de ser canais da direção divina, e que, no caso do planeta Terra, toda essa direção ela vem através de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? E ninguém irá ao Pai senão por mim, né? Senão exatamente por aquilo que ele colocou como sendo o grande caminho, né, para levar ao processo de união com o Pai, que efetivamente é o grande desafio de todas as almas, essa unicidade com Deus, como Jesus colocava, né? Eu e meu Pai somos um. Esse é o nosso intento, e Jesus nos dá, então, o caminho, não é? Ele é o grande governante, e é Jesus que tem trazido sempre, através desses missionários que se colocam como profetas do lado de cá, né? Esses grandes espíritos como Buda, Krishna, né? Confúcio, o Moisés, todos esses profetas que vieram antes, tanto no povo hebreu como em outros povos, né? Eles, na realidade, vêm sob o comando de Jesus, sob o comando dos espíritos superiores, né? Quando Moisés
recebe a Tábua dos 10 Mandamentos, ele, na realidade, né, eles não tinham esse conhecimento hoje, e que inclusive, o livro A Caminho da Luz, que eu sempre me refiro, nos dá, né, essa visão fantástica de Jesus sendo o governante, de Jesus sendo o grande comandante do processo evolutivo do planeta. E o Moisés recebe dos enviados de Jesus, né? E tudo vem de Deus, naturalmente, mas tudo que chega no planeta, né? Jesus é o grande canal divino a espalhar, a irradiar com seus ministros, com seus secretários, né? Todas essas verdades que visam o processo evolutivo da humanidade, né? Então, essa compreensão nós precisamos ter de que toda essa questão da fruição da verdade do plano espiritual para o plano físico, ela tem como objetivo a evolução da humanidade. Então, todos esses espíritos, tanto os missionários, os profetas encarnados, né, quanto os desencarnados, eles têm que apresentar, eles têm que trazer em suas palavras, em suas ações, né, eles têm que trazer as informações, as orientações e os exemplos que possam propiciar ao progresso da humanidade. Então, isso precisa ficar na nossa compreensão no que se refere à questão dessas mensagens que vêm do plano espiritual. Aí, Lima falou aí nas peneiras, né, no crivo, você tem que passar pelo crivo. Essas informações, né, essas orientações que estão vindo, essas comunicações que estão vindo, né, elas atendem a esse objetivo de levar as criaturas, seja nos pequenos grupos, seja nos grandes grupos, seja em pequena escala ou grande escala, de levar os grupos realmente a alavancarem, né, o processo de evolução, de progresso, que é o que Deus visa para todas as criaturas e que é a grande missão de Jesus, né, na condição de governador do nosso planeta. Então, essa questão deve ser buscada em toda a comunicação. Passar por esse crivo, passar por essa análise. E vocês vejam, né, Kardec veio preparado para isso, a gente sabe. Eu cito sempre, eu acho que é o livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, se não me engano, é no capítulo 29, 30, por aí, em que o Humberto de Campos relata o grande encontro, não é, promovido por Jesus com todos esses grandes discípulos, com todos esses grandes missionários no plano espiritual, inclusive recebendo, estava encarnado na Terra, na época, o grande Júlio César, né, aquele que antecedeu a Jesus na preparação do Império Romano, na condição de Napoleão, né, que foi recebido. Leiam esse livro, gente, esse capítulo que vale a pena, porque é bastante esclarecedor. E ele diz que se deu antes da reencarnação de Kardec, quando Kardec foi apresentado, né, como aquele que traria efetivamente o Consolador prometido por Jesus, em João 14, né? Kardec foi apresentado e foi solicitado ao Júlio César Napoleão o apoio, né, a esse missionário que viria, o que não se deu efetivamente, né? Kardec nasceu em 1804, né? Me parece não, no livro fala que essa reunião se deu em 31/12/1799, na região da Latinidade, deve ser ali, né,
naquela região ali de Espanha, Portugal, França, Itália, naquela área ali onde estavam se concentrando, na época, todo o planejamento de expansão do processo do desenvolvimento, né, do nosso planeta. Então, Kardec teve essa percepção de que, no plano espiritual, não haviam somente, né, aqueles espíritos que trariam realmente as revelações divinas. Isso foi o saque de Kardec. Ele percebeu, a Cida falou aí, as diversas escalas, né, evolutivas dos espíritos, e ele percebeu que no plano espiritual havia muitos espíritos que, mesmo muito inteligentes, não eram e não são, como até hoje, né, espíritos voltados para atender a esse propósito e a essa missão de Jesus, que é de promover a humanidade, né, a um estágio de espíritos mais ligados, né, mais voltados para o bem, para a paz, para o amor, que é o grande desafio que Jesus coloca. Kardec, percebendo isso, ele começou, então, e o critério que ele usou, que vocês se referiram aí, que ele se refere diversas vezes, é essa questão de analisar a verdade através do processo da universalidade dos ensinos espíritas, né? Ele confrontava diversas mensagens vindo de todas as partes do mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, né, da França, da Espanha. Ele confrontava, ele se correspondia com todos esses médios, ele colocava sobre o crivo para analisar a questão da universalidade dos ensinos, que é um dos critérios que é utilizado, né, para evitar realmente que se propague essas mensagens infelizes, né, de espíritos que não trazem realmente qualquer tipo de propósito no sentido de promover a evolução da nossa humanidade. Então, a gente, né, como foi lido aqui, esse texto é um texto muito interessante, vale a pena ler, reler, e no final aqui da tradução da FEB, né, ele remete lá ao capítulo do Livro dos Médiuns, né, ao capítulo 23, que é importante todos leem, muito importante, que se trata da questão, quando Kardec trata da questão das obsessões, da obsessão, né? Para a gente ter um entendimento melhor exatamente sobre esse assunto, sobre essa questão dos falsos profetas da erraticidade. Porque continuam no plano espiritual, como a nossa irmã Cida colocou, querendo, eu acho que o Lima também, fazer com que prevaleçam as suas ideias, né? Eles continuam aquilo que eram, porque a gente já aprendeu na doutrina espírita que não é porque o indivíduo desencarnou que ele se transforma em santo do dia para a noite. Ele vai continuar com as mesmas tendências, com as mesmas, né? Até que um dia, ou por moto própria, ou pela dor, né, ele começará um processo de transformação. Temos eu esqueci qual é o livro que fala sobre isso, mas sobre a reencarnação de Nero, que era carregado lá naquelas praças de Roma, né, por um dos seus principais auxiliares, numa espécie de um carrinho de mão, mas, né, totalmente deformado. Era
era um corpinho totalmente deformado, totalmente sequelado, né? Ali estava o grande Nero. Imagine essa criatura no plano espiritual, né? Então, retorna naquela condição que é para poder efetivamente aprender. Então, a gente, com o tempo, e por isso é muito importante, meus irmãos, estudar, estudar a codificação, as obras complementares, né? As obras do Emmanuel, de André Luiz, o próprio Emmanuel, veja bem, o próprio Emmanuel, olha como é que funciona um espírito bem intencionado e um espírito mal intencionado. O próprio Emmanuel, ele diz para Chico Xavier que no momento em que ele não tivesse de acordo com Kardec e com Jesus, que o Chico o abandonasse e ficasse com Kardec e com Jesus. Então, o espírito superior, ele realmente não tem qualquer tipo de prevenção contra qualquer questionamento, ele não se agasta. Em qualquer reunião em que um espírito superior estiver dando uma comunicação, em que se houver um dirigente cuidadoso que o questione em relação a essa ou aquela abordagem, se ele é um espírito bem intencionado, ele jamais se agastará e trará o esclarecimento com muita tranquilidade, com muita boa vontade. Se o espírito é um espírito que realmente vem com o propósito de desviar, de criar situações que tragam prejuízos à causa divina, eu não vou dizer só à causa espírita, gente, porque esses espíritos mistificadores, muitas vezes, eles assumem a direção em instituições, né? Em lideranças de instituições papais, né? De instituições do mais alto escalão das diversas doutrinas religiosas, que a gente percebe que muitas vezes, né, trazem determinado tipo de orientação e tal, totalmente incompatíveis com Jesus. Incompatíveis com Jesus. Então, o Kardec, ele realmente teve todo esse cuidado. E por isso a gente precisa estudar. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Já estamos estudando o Evangelho, estudar o Livro dos Médiuns, que é um livro muito interessante, O Céu e o Inferno, né? A Gênese e Obras Póstumas depois. Então, isso aí, para que a gente alargue a nossa compreensão, o nosso entendimento. Jesus lá, se não me engano, em João 8, 32, né? Nos fala aquela célebre frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Da nossa própria ignorância e da indução da ignorância alheia, que muitas vezes nos chegam por encarnados ou por desencarnados. Então, meus irmãos, no que se refere à nossa área, né? E alguém aí colocou, acho que foi o Lima, também no Espiritismo, nenhum de nós está livre de ter realmente a experiência com esses espíritos que chegam, às vezes, com ideias esdrúxulas, com sistemas totalmente incompatíveis com os ensinamentos de Jesus, né? Dentro das casas espíritas. Querem influenciar na própria direção das situações de ordem material, né? Espírito que muitas vezes estimulam o processo do separativismo, como o próprio texto coloca, do isolamento de determinados médiuns,
Porque o médium que está em harmonia com a doutrina, com Jesus, com Kardec, ele jamais ficará agastado também com um processo de observação de algum dirigente cuidadoso que chega e lhe diga: olha, cuidado, esse espírito que está se comunicando com você está trazendo inverdades. E tem médiuns que se agastam, porque eles não estão efetivamente nessa harmonia. Já o médium que está dentro, né, que está consciente, ele vai agradecer. Como Chico submetia quase todas as comunicações, ele mandava para a presidência, ele tinha, né, da FEB, ele mandava, ele solicitava o parecer de determinados espíritas, que ele sabia da integridade, né, sabia da seriedade e da competência, ele mandava. Então, o médium, veja bem, isso aí já serve para nós. Nós devemos estar assim, muito atentos, porque o médium, ele, quando começa a aceitar o exclusivismo de comunicação de alguns espíritos, ele está sob um risco seríssimo de um processo de obsessão, né? Inclusive de fascinação, que é um processo muito complicado, onde ele não consegue aceitar outra verdade senão aquela que lhe vem na cabeça, né? E muitas vezes provocado por um espírito mistificador. Então, o espírito mistificador, ele às vezes chega na reunião trazendo, como eu já falei aqui uma vez, trazendo sempre determinado tipo de comunicação que não estão efetivamente de acordo, né, com a proposta da doutrina espírita, com a codificação, e de acordo com a proposta de Jesus, que é o principal, né? O que Jesus nos orienta sempre é buscar, pelo caminho da humildade, atingir o ápice do amor. Então, essa deve ser a essência de todas as comunicações dos espíritos. Tudo aquilo que esteja fora disso, tudo aquilo que leve a um processo, né, de enaltecimento daquele espírito que está se comunicando, né, e aos processos místicos, pode ter certeza que vem de espíritos inferiores querendo fazer a condução. Então, eu sempre dizia, né, numa casa espírita, muitas vezes, até mesmo numa reunião de dirigentes, de administradores, quando se estabelece, às vezes, né, o antagonismo, quando se acirra os ânimos pelos processos de orgulho dos dirigentes, né, às vezes por ideias diferentes. Ideias diferentes não quer dizer que tenha que haver briga, que tenha que haver, né? Quando se acirram os ânimos, quando se criam os focos de aborrecimento, aí eu sempre perguntava: quem é que está influenciando essa pessoa que está em desequilíbrio emocional? Não é? Porque o companheiro discordou da sua ideia, ou porque o outro companheiro deu uma outra ideia. Quem é que está acionando essa criatura? É Deus ou Jesus? Nenhum dos dois, né? Não é? São os espíritos infelizes inferiores. E é nesse momento em que, na casa espírita, vamos falar da nossa casa, e em todas as outras, naturalmente, se abrem as portas. Muitas vezes para que determinados espíritos infelizes assumam a própria direção, trazendo prejuízos enormes. Então, temos sempre que buscar realmente, né, do lado de cá, esse cuidado com a harmonia, né? Esse cuidado realmente com a fraternidade, esse cuidado com aquilo e que
Kardec questiona lá os espíritos na questão 886, né? O cuidado com a caridade. Ele pergunta, ele não perdeu oportunidade nenhuma, né? Como seria a caridade, segundo a entendia Jesus, né? E os espíritos dizem a beneficência para com todos, né? O bem para todos. O bem. E todos quer dizer bons e maus, né? A indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é uma caridade enorme, a compreensão das imperfeições alheias, sem julgar, sem condenar e sem querer mal, né? E se houver uma ofensa, perdão das ofensas. Então, o espírito, o bom, né? O profeta realmente verdadeiro da erraticidade, ele sempre vai orientar nesse sentido. Toda a sua orientação, ele nunca vai trazer realmente nada que esteja contrário, né? Eu acho que, não sei se foi o Lima ou se foi o Roberto que colocou aí, o Sandro, um de vocês falou aí sobre a questão, né, em que Kardec coloca lá, e os espíritos estão de acordo, né, que sempre que, e aí é fantástico isso, né, qualquer postulado espírita esteja em desacordo com aquilo que a ciência provou, que se abandone esse postulado e que se siga a ciência. Então, não há como se desviar. O espiritismo está sempre aberto, sempre se renovando. E esses espíritos orientadores, né, que têm a função de trazer as revelações, que têm a função de trazer a orientação divina, a orientação do Cristo para o homem na Terra, eles sempre têm essa direção. Eles nunca vão realmente propiciar, né, qualquer tipo de desarmonia dentro de uma casa espírita ou dentro de qualquer ambiente. Eles vão ser sempre aquelas criaturas coerentes e vão estar sempre trazendo o estímulo, o incentivo e demonstrando, através das próprias palavras, a questão da humildade. Nunca se pavoneiam com nomes superiores. Eles nunca dizem, eu sou o representante de Deus. Estão sempre se posicionando com humildade, né? Quando o próprio Jesus não aceitou o título de bom, né? Bom só o Pai que está nos céus. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter realmente na casa espírita, de não aceitar tudo o que vem, né? O próprio João nos previne, e aqui nesse capítulo, nesse capítulo mesmo, né? Ele pede cuidado, né? Verificar antes se os espíritos são de Deus, né? Espíritos encarnados e desencarnados. Ele está falando de forma global. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse sentido, e para que a gente tenha uma consciência disso, a gente precisa estudar, saber que no plano espiritual você tem espíritos ignorantes, você tem espíritos primitivos, você tem espíritos inteligentes e enganadores, né? Você tem ainda a gama de espíritos que se encontram no plano espiritual, se devotando a determinadas causas religiosas. Olha só. Mas trazendo todo aquele ranço das informações, dos dogmas estabelecidos como verdades, né? O que tem de espírito, gente, nós conhecemos muito pouco ainda. E só o aprofundamento no estudo vai nos dar essa verdadeira dimensão, fazendo com que nós estejamos alertas, né? Tenhamos cuidado em aceitarmos efetivamente
as mensagens que são as mensagens que realmente vão trazer os benefícios que a humanidade terrena precisa para evoluir. Então, nós precisamos sempre, né, de estarmos fazendo a avaliação do teor dessa mensagem. Se ela está de acordo com todo esse trabalho fantástico, né, efetuado pelo nosso Kardec e depois complementado através de Chico, né, por esses espíritos superiores, e hoje, né, sendo trazido também por alguns médiuns seríssimos, estudiosos, como o nosso Haroldo, o nosso Rossandro, e principalmente o nosso Divaldo, né, que faz um trabalho seríssimo, né? Mas é preciso estarmos sempre fazendo a análise ali do bom senso, né? Essa mensagem, ela realmente ela é boa, né? Ela é útil, ela é verdadeira, ela viria do plano espiritual. Então, qualquer comunicação que vise, né, realmente trazer confusão, como aí falaram, que o espírito... Vocês acham que o espírito vai chegar e vai interferir em processo de vacinação? Isso cabe a gente, né? Vocês acham que a mensagem de um bom espírito vai chegar e vai levar as criaturas ao processo do desespero, como tem algumas mensagens que vêm trazendo verdadeiros terrores? Não levam. Traz a consolação, meus filhos, vamos confiar em Deus. O bom espírito está sempre assim, né? Vamos confiar em Deus. Deus está em todo lugar. Jesus é o grande comandante. Jesus está no leme dessa barca, né? Tudo o que nos ocorre está sob as mãos divinas. Então, traz sempre a consolação e a verdade, né? Consolação e a verdade. Nunca o exclusivismo de qualquer tipo de orientação que possa trazer confusão, que possa trazer realmente qualquer situação de prejuízo para o esclarecimento e a paz das criaturas. Agora, meus irmãos, normalmente, muitas vezes, esses espíritos mistificadores, eles se aproveitam de determinados médiuns desprevenidos. E, às vezes, as mensagens, elas vêm dos próprios médiuns mistificadores. Os médiuns distanciados desse compromisso com Deus, com Jesus, com o bem, com a verdade, né? Eles, então, trazem para si, normalmente eles vão ser assessorados por esse tipo de espíritos. Os espíritos orgulhosos, espíritos que querem dominar, que querem ser exclusivos, né? E aí os médiuns que estão realmente, que não estão vigilantes, se colocam como instrumento. E, às vezes, a comunicação não é nem de um espírito, é do próprio médium, que quer dizer que recebe a comunicação. Nós temos, né, algumas situações de médiuns que recebem à torta e direito comunicação de Maria, comunicação de Jesus, comunicação, né, dos espíritos superiores, e fazem questão de dizer que são. Aí a gente pode ter certeza absoluta de que se tratam de processo de mistificação. Então, são alguns comentários, né? Os comentários feitos anteriormente foram muito felizes, foram muito esclarecedores, né? Tanto da nossa Cida quanto do nosso Lima, principalmente, trazendo, inclusive, algumas notícias lá, né? do Paulo, né? do Antigo Testamento, do Evangelho de Jesus. Então, era mais ou menos isso.
E a gente vê que não é à toa que Jesus fala, né? Orai, meus filhos, orai sempre. Orai e vigiai. Porque quando você ora, você entra em conexão, você ora sinceramente, você entra em conexão com o plano divino. Né? Você entra em conexão. E quando você ora sinceramente, buscando, né? Meu Pai, me transforma em instrumento da tua vontade, do teu amor, não é? É o pensamento dos bons espíritos. Quando você ora com amor, porque o amor é o grande conector das almas com a divindade. No amor está a solução para tudo. Porque quando você ama profundamente, os mistificadores eles não conseguem realmente te influenciar, né? Aí Jesus diz: meus filhos, orai, orai e vigiai, para não cair nas tentações dos seus próprios pensamentos infelizes e na sintonia com os pensamentos infelizes dos seus irmãos que ainda se encontram no planeta Terra. Agora, gente, eu sempre digo, consideremos tudo isso uma coisa normal, todo esse desafio de buscarmos a verdade com amor. E eu gostava muito de uma música lá quando o Lucy cantava, né? Tenham a verdade em seu coração com amor, né? Gostaram da voz? Então, é isso aí, é essa busca da verdade com amor. E é isso que Jesus diz, né? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. E aí nós não vamos ser instrumentos, né? Porque essa qualidade de espíritos ainda é normal num planeta como a Terra. Então, não os condenemos, mas os amemos. Mas não sejamos instrumento deles. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. Gratidão, Beto, pelas suas reflexões aí, muito pertinentes, reforçando aí o que os nossos amigos trouxeram hoje para o nosso estudo. Consolação e verdade, sempre. Lucy, parabéns, você acaba de ganhar mais um tarifeiro do coral, tá? Quando voltarmos. Você fez com que a gente perdesse aí, né? Um dos membros aqui do Evangelho, que certamente ele vai participar do coral agora. Brincadeiras à parte, gratidão, meus irmãos, por toda a colaboração, vibração aqui no nosso estudo. Foi muito bom, excelente, né? Melhor dizendo. Antes de encaminharmos para a nossa prece de encerramento e os recados, gostaria de perguntar quem poderia fazer a gentileza da leitura do item 11, Jeremias e os falsos profetas, no próximo domingo, dia 23 de maio. Quem poderia fazer? Leitura. Alguém deseja? Pode só ativar o microfone aí e falar o nome, por favor. Opa, eu até compartilhei aqui a arte errada, não é essa não. A arte é a outra. Alguém gostaria de fazer a leitura no próximo domingo? Todo eu posso ler. Opa, gratidão, Roberto. Então, leitura, Roberto. Tá, beleza. E quem poderia trazer aí as primeiras reflexões, entendimento aí do tema? Fique à vontade. Ainda não aprendi a técnica da Mônica, né? Mas um dia eu aprendo para chegar no nível do Beto, de escalar. Eu não estou vendo o olhar de todos Beto é aqui, melhor. porque eu só estou com o celular. Não consegue, então, né, Beto? Eu não consigo, né?
Quer me ajudar nessa empreitada aí, Mônica? Então, eu acredito que as pessoas que estão aqui, eu semana que vem não vou poder estar, então, infelizmente, eu não poderei participar. Mas a gente fica tão assim curioso, olhando a carinha de cada um, esses pensamentos estão ali fervendo e tudo mais, né? E aí eu tô com uma saudade enorme de ouvir o seu Lima. Como fica gravado, eu sei que depois eu posso assistir. Então, assim, eu fico curiosa. Então, assim, hoje eu não vou fazer convite, não. Hoje eu vou ser direta mesmo, tipo Beto. Mônica, você é sempre você. Eu estou inclinado a aceitar a sua sugestão de coração, corpo e alma. Eu sei que vamos ganhar muito. Tá bom, Mônica? Eu agradeço muito de coração, de corpo e de alma aceitar a sua sugestão. Então tá bom. Eu não vou poder estar por um motivo particular, mas eu sei que fica gravado, vou assistir e já estou aqui animada e vibrando, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo fantástico. Agradeço muito a sua sugestão. Muito obrigado. Eu já estava com aquela vontadezinha assim, acendendo dentro da minha alma. Eu senti daqui. Valeu, meu irmão Lima, muito obrigado. Mônica, depois em off aí você me passa aí essa técnica, porque realmente estou precisando muito. Hoje foi inspirado pelo Beto. Pô, estou precisando mesmo me qualificar nesse quesito aí, porque eu tenho que me conter, né? Sabe como é militar, né? Militar olha para um lado, vê um soldado aponta e aí ele acabou. Aqui eu não posso fazer isso. Então, é um aprendizado, mas vamos que vamos. Eu vou aprender. Então, Oi? A minha exposição vai ser quando? O senhor fala da tua palestra ou do estudo? Domingo. Sexta-feira. Ah, sim, é dia 28. 28 é final do mês, né? Isso, isso aí. Tá bom? Valeu. Já está pronto. Que bom, maravilha. Então, devolvo a palavra para o nosso amigo Beto, que vai encaminhar aí a nossa prece da melhor forma possível, o que o Chiquinho anda aí inspirando ele, intuindo. Beto, com você. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, agradecer, né? Aproveitar esses momentos tão valiosos de reflexão em cima do Evangelho, né? Para que a gente realmente possa se tornar um colaborador verdadeiro, né? Vamos agradecer aos benfeitores espirituais, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui juntos, buscando unir os nossos pensamentos e as nossas vibrações, no sentido de colaborar com Ele, ao mesmo tempo em que estamos aprendendo, em que estamos nos melhorando, vamos nos colocando como instrumento da sua vontade, com o propósito de construir um mundo mais feliz. Assim, Jesus, sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida, de que Tu és o nosso modelo e guia, o grande Senhor no comando dos destinos do nosso planeta e na condução do processo evolutivo da sua humanidade. Nós viemos te agradecer, Senhor,
te agradecer por essa possibilidade de estarmos aqui juntos, de estarmos, através dos estudos do Evangelho, buscando, Senhor, consolidarmos em nós não somente o conhecimento, mas os verdadeiros valores que possam sublimar os nossos sentimentos, Senhor, de tal forma que nos tornemos instrumentos da sua vontade a irradiar um pouco de luz, de paz e de esperança, junto a todos aqueles que fazem parte das nossas vidas, dos nossos caminhos. Assim, Jesus abençoa cada lar onde se encontram os irmãos em estudo. Que esses lares se convertam em focos irradiadores da tua luz, Senhor, possibilitando a espiritualidade amiga que trabalha nesta tarefa sagrada da consolação, Senhor, do acolhimento a essas almas que retornam ao plano espiritual, dessas famílias que encontram-se aqui sob a experiência desta prova, desses momentos, Senhor, que cada lar se converta nesse templo sagrado a irradiar as bênçãos do teu amor. Te rogamos ainda, Senhor, auxilia-nos, sustenta-nos, conscientes que somos das nossas imperfeições, Senhor, das nossas dificuldades. Sustenta-nos para que possamos vencer, Senhor, as nossas limitações, superar os resíduos de orgulho e de egoísmo que ainda se encontram em nosso ser, Senhor. Superarmos as sombras que ainda nos caracterizam, a nossa verdadeira realidade. E pouco a pouco nos fazermos luz, Senhor, para que as suas luzes sejam canalizadas através de nós, para todos os irmãos que se encontram em nosso raio de ação. Que o teu amor nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja. Que o teu amor, Senhor, abençoe e ampare a humanidade inteira, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Irmãos queridos, agora prometemos ser breves. Passo a palavra para a Mônica, que nos trará um recadinho aí. Posso compartilhar, Mônica? Opa. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Prontinho, Mônica. Seu microfone está desativado. Ok. Bom, pessoal, a gente sabe muito bem, tá aí todo mundo sentindo. Eu, pelo menos, tive que sair um pouquinho para pegar um casaco, que eu estou sentindo friozinho aqui dentro de casa. Mas como é importante nesse momento a gente ter essas ações que promovem o bem-estar às pessoas que mais precisam. E a nossa Mocidade Espírita está fazendo essa campanha da mocidade, né? Já estamos aí no 3º ano de campanha, e a gente está aí com ela de volta, que é a campanha do cobertor, até 12 de junho. Estamos recebendo lá no Grupo Espírita Francisco de Assis
de acordo com os dias e horários que tem plantão lá para receber doações. Essa campanha é do cobertor, então quem tiver cobertor em casa ou quiser adquirir para deixar lá para doação, a gente vai ajudar 2 grupos, os moradores de rua da região dos Lagos, que é do grupo Solidariedade, e o grupo Bem Me Quer, que é um grupo que ajuda moradores de rua de Copacabana. Então, a ideia da gente é contribuir cada vez mais e ampliar esse projeto. Então, além de pedir a ajuda de vocês para que vocês possam participar com doações, também compartilhando e convidando amigos para esse projeto. Pode tirar o compartilhamento, Sandro, por favor? Inclusive, as nossas redes sociais elas estão sendo trabalhadas, assim como essa arte, através de uma jovem também, que é a Ana Luísa, do nosso grupo espírita, da Mocidade. E a gente colocou lá um convite, a gente vai estar com vários convites até dia 12 de junho, de outros jovens para essa campanha. E o primeiro convite que a gente colocou lá essa semana foi do Vitor, que também é um jovem da nossa Mocidade, tímido, mas que teve a coragem de colocar, né, o rostinho dele e o convite dele no vídeo para sensibilizar as pessoas. Então, aproveitem, vão até as nossas redes sociais, vai lá, faz um comentário, isso incentiva tantos jovens e faz com que a gente também multiplique essa informação, tá? Então, essa campanha está sendo feita pelos jovens. A outra informação que a gente tem para dar, a nossa Mocidade Espírita está muito feliz, porque essa semana a gente conseguiu 2 grandes convidados espíritas que vão participar da Mocidade no próximo mês. A gente está estudando o tema transição planetária com os nossos jovens. Inclusive, quem tem jovens, procurem saber se eles estão participando da Mocidade Espírita, incentivem, tá? E quem ainda não tem jovem na Mocidade Espírita, nós estamos abertos para poder trazer esses jovens para o nosso grupo, que ele é um grupo fechado, tá? E a gente vai ter no nosso grupo do Zoom, fechado aos nossos jovens, a presença de Jorge Elarrat, dia 5 de junho. Ele vai estar só com os jovens da Mocidade, a gente também vai convidar jovens de outras mocidades espíritas. Então, quem conhece aí outras mocidades, por favor, pode me falar no privado, né, o contato desses coordenadores, porque a gente vai convidar outras mocidades espíritas, já que Jorge é um palestrante incrível e tem um conhecimento também muito grande pelo tema transição planetária. E coloquem na agenda de vocês, dia 19 de junho, Luiz Rivas, outro também palestrante fantástico, espírita, muito conhecido no meio. Ele vai estar falando sobre o tema transição planetária, mas nesse dia vai ser em live. Vai ser 18h30, a gente ainda vai fazer a arte para divulgar. Vai cair num sábado, 19 de junho. E quem vai coordenar essa live são os nossos jovens da Mocidade também, tá bom? Então, é só para que vocês fiquem sabendo dessas informações e o quanto que a Mocidade Espírita aqui, né, a gente está fazendo os trabalhos e eles estão muito felizes e trazendo aí, porque no fim do ano eles vão ter uma palestra novamente oferecida a todo mundo, tá bom? É isso. Quem quiser trazer mais jovens para a nossa Mocidade, até porque é prioridade jovens e crianças estarem estudando sobre o nosso Evangelho, o futuro da gente, é só falar com a gente no privado, comigo, com o Sandro, e a gente vai ter o prazer de incluir nesses grupos, tá bom? É isso, um bom domingo a todos. Mônica, eu sei que você fez o convite para que os nossos irmãos entrem aí nas nossas redes sociais. Eu vou tentar compartilhar só esse vídeo aqui do Vitor. Pode ser? Ah, excelente. É o convite dele para a campanha do cobertor. Vou tentar, vamos lá, vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Conseguindo ver a tela aí? Ainda está aparecendo. Foi. Foi? Tá, então... Agora... Fala, galera. Tá frio, né? Então,
O Jefferson, nesse momento, está fazendo a campanha do cobertor, que vai até o dia 12 de junho. E quem puder ajudar, o local de doação é o próprio Jefferson. Valeu. Fala, galera. Tá frio, né? Então, o Jefferson, nesse momento... Deu para ouvir legal? Gente. Deu para ouvir? Vitor é um jovem fofo. Já está como tarefeiro também. Os jovens têm vivido essa parte também. Era tímido. É verdade. Hoje é palestrante espírita e trabalhador e tarefeiro. Então, gente, acreditem, a semeadura é possível e a gente colhe coisas maravilhosas. Só rapidinho, Mônica, fazer um comentário aqui a respeito dos nossos jovens, né? E aí serve de nossa reflexão, né? Para a gente ver como é que nós estamos, né? No movimento, se realmente a gente está produzindo algo, como é que estamos hoje, né? Você citou inicialmente que as nossas redes sociais estão sendo remodeladas, né? Sendo dirigidas por uma jovem que é a Ana Luísa. E outra coisa, além dela estar, né, tarefeira nas redes sociais, ela compõe o conselho diretor do GEFA. Conselho diretor. Uma jovem no conselho. Pois é, uma jovem no conselho, uma menina, né? Lindo, né? E ela é suplente, né, do coordenador da comunicação social, uma coordenação bastante importante, principalmente pelo momento que estamos vivendo, né? Dessa necessidade dos recursos tecnológicos, dessa divulgação nas mídias. Então, é ela que está de frente. Então, serve também de reflexão para a gente. E o Vitor também é um tarefeiro, né? Ele é um dos plantonistas lá da livraria, né? Vai acompanhar a mãe, né? Nos sábados. Então, a gente fica muito feliz assim com o engajamento, né? Dos nossos jovens. E aí a gente pede para vocês, e como é que a gente pode dar apoio? Né? Justamente curtindo o que eles estão fazendo, orientando, porque eles também estão abertos, né, ao aprendizado. E a gente, como Mônica falou, eles são o futuro, né, do nosso movimento espírita. Então, a gente não pode desprezar nada, né? A gente tem que, ao contrário, apoiá-los cada vez mais. Oi, Mônica. E só um recadinho, gente. Às vezes a gente no grupo pede, gente, quem pode fazer a prece? Quem pode fazer a leitura? Quem pode isso? Quem pode aquilo? E eles já ficam tão motivados que a gente até tem lá um recurso para poder ver a prece. Eles não reclamam. Eles não deixam de fazer. Ao contrário, na hora que eles vão, eles se colocam e eles se esforçam, porque eles sabem da importância, eles também estão envolvidos nesse processo, e eles superam a timidez deles, superam tudo aquilo que eles precisam para eles poderem também se desenvolver. Então, aí fica aí a gente aprendendo com a juventude. Que bom, né, Mônica, que eles estão tendo essa oportunidade, né? Muitos de nós aqui já começou, né, os nossos estudos nas fileiras espíritas, né, os nossos trabalhos bem tarde, né? Que bom que eles estão tendo essa oportunidade bem cedo, né? E isso aí nos alegra bastante. Então, um bom domingo a todos, fiquem com Deus, até domingo, gratidão pela companhia, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom domingo. Um beijo. Boa semana, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Bom domingo. Agora ela estava sentada. Bom domingo. Deixa eu... Quem seria esse MotoG Play que está sem vídeo? Se estiver na sala ainda puder falar o nome. Quem seria? Antes de sair, por favor, pode se identificar. É Edmeia, será? MotoG Play. Infelizmente está sem o nome aqui. Quem seria? Ó, Lucia Armando não é, Lenilson não, Aline, Cecília, Dagmar, Evaldo, Letícia, Nádia, Rosângela e falta um. Quem seria? Eu acho que está tendo dificuldade de acessar o... Se souber utilizar o bate-papo, pode colocar o nome no bate-papo. Eu espero um pouquinho. Opa, não consigo. Tivemos um participante aqui sem o nome.
Bom domingo, meus irmãos. Até Bom mais. domingo. Valeu. Então, bota ok aqui. Aí, bota. E o pessoal já foi embora.